Obrigada, Daniela. Boa noite, irmãos, a paz de Cristo. É sempre assim, uma bênção dos céus estar nesse lugar, né? A gente vem de um dia, de uma semana corrida, como a pastora falou, uma semana, né, bem... Mas o Senhor sempre nos fortalece, né? O Senhor é a nossa fortaleza, a nossa alegria em todo o tempo. E, irmãos, a palavra que eu tenho que compartilhar para vocês essa noite eu quero falar sobre 3 coisas, né? Que o Senhor tem ministrado no meu coração logo no iniciozinho do ano. O Senhor ministrou uma palavra no meu coração sobre paz. O Senhor me falou sobre paz, para mim não sair desse lugar de paz, né? E eu fui, né, passando os dias, passando os meses, e sempre me vem, né, quando acontecem certas circunstâncias, certas coisas, aí que você tenta, que você parece que a tua alma vai sair do corpo, que você vai se descontrolar, aí o Senhor lembra da palavra paz. Vamos abrir a palavra de Deus. Foi a palavra que o Senhor me deu lá em Colossenses 3,15. Colossenses 3,15. Seja a paz de Cristo o juiz em vossos corações, tendo em vista que fostes convocados para viver em paz, como membros de um só corpo, e sede agradecidos. Irmãos, essa palavra ela começou a arder no meu coração, e quando vinha uma situação que queria, de repente, roubar essa paz, eu falava, Senhor, eu permito que a paz de Deus governe em meu coração, e eu me recuso a me preocupar com qualquer coisa. E sempre, né, quando eu passava por situações que começava a minha alma a querer agitar, eu ia para Deus e falava, Senhor, eu não vou sair desse lugar de paz. E quando chegou em agosto, né, que houve aquela situação toda com meu marido, a igreja toda sabe, ele já contou o testemunho dele, e eu vou falar um pouquinho desse período comigo, né, do que foi comigo. E como foi tudo muito rápido, né, uma coisa que a gente não esperava, tudo assim muito assustador, porque foi assustador. Enfim, cortar um pouco, né? Quando a Adonias estava no CTI, um dos dias da visita, porque, né, o diabo ele gosta assim de usar cenários, né? Ele sabe exatamente assim aonde tocar. E justamente nesse dia, na terça-feira, quando eu fui visitar o Adonias, de todos os dias, foi o dia que eu encontrei assim o Adonias assim mais ele não estava triste nem desanimado, mas ele estava um pouco abatido. Ele queria sair daquele lugar. Né? Então, quando eu cheguei naquele lugar que eu olhei para ele, eu falei, meu Deus, Adonias não está como antes. Aí, conversei com ele, fiquei ali conversando com ele e tal. E foi passando o tempo da visita, chegou o médico do CTI, passando pelos pacientes e falando sobre cada paciente. Quando chegou na vez do Adonias, o médico falou assim, olha, o paciente ele se encontra num estado estável, graças a Deus. Não falou graças a Deus, não. Ele falou, ele está reagindo, né, aos medicamentos, mas eu vou falar uma coisa para a senhora. Ainda que ele saia do CTI, a alta dele é de tempo indeterminado. Irmãos, aquela palavra por uns segundos entrou no meu coração. Eu falei, Senhor, como assim? Eu vim parar aqui com ele por causa de uma febre. Agora ele e meu marido se encontram no CTI por um tempo indeterminado nesse lugar. Eu falei, Senhor, eu não aceito. Aí ele falou assim, olha, quando terminar a visita, eu vou te dar um atestado para fins trabalhistas, alguma coisa que você precisar, eu vou deixar um atestado, mas sem data, sem previsão de alta. E eu falei, Senhor, como é isso? E o interessante, irmãos, que o médico falou isso na cabeceira da cama do Adonias, né? Adonias deitado, eu aqui e o médico do lado. Mas o Adonias não ouviu. Ele não ouviu. Muitas coisas que os médicos falaram lá, na frente dele, ele não ouviu. Mistério de Deus, ele não ouviu. Aí a visita acabou, né? O médico foi lá e me deu atestado. Está aqui, irmãos, quem quiser ver. Alta por tempo indeterminado, sem previsão de alta. Isso foi numa terça-feira. Eu vim com tanta raiva desse papel, irmãos, que eu cheguei em casa, eu ia rasgar ele na rua. O médico falando. Teve uma hora que ele falando comigo, eu por uns segundos, eu confesso que eu não sei o que ele falou, porque eu vi esse papel amassado dentro da boca dele. Porque eu fiquei... Irmãos...
Irmãos, eu fiquei tão indignada que eu falei, gente, algumas palavras que ele falou realmente, irmãos, não me pergunte que eu não sei, porque eu olhava para ele, eu via o papel na boca dele amassado. Aí o Senhor falou assim, filha, a sua luta não é contra ele. A sua luta não é contra ele. Eu falei, Senhor, me perdoa. Eu falei, Senhor, me perdoa. Aí agradeci o médico, dei boa tarde, vim-me embora. E isso aqui assim, irmãos, por uns minutos me perturbou. Eu vim para casa, né? Eu fui para casa, cheguei em casa e fiquei preocupada com ele naquele hospital. Não tinha como entrar em contato, não tinha como saber dele, só no dia seguinte. Fui para casa. Cheguei em casa, aquela casa vazia, escuro. Eu falei, Senhor, eu quero meu marido. Quero meu marido aqui, traz meu marido, eu não aceito isso. Irmãos, eu guardei esse papel que eu não sabia nem onde ele estava. E eu queria achar esse papel, mas eu não sabia. Porque eu cheguei em casa, eu dei uma escondida nele, que eu falei assim, Senhor, eu fui obrigada a ouvir isso aqui. Eu ouvi, não tive como não ouvir. Mas ninguém vai ouvir eu declarando o que está escrito aqui. Isso que está aqui eu não vou declarar para ninguém. Eu não vou declarar isso aqui para ninguém. Eu só falei com isso aqui para algumas pessoas depois de tudo passado. Mas, irmãos, o diabo ele não teve o gostinho de ter ouvido da minha boca isso aqui. Nesse mesmo momento, nessa mesma semana, o Senhor me falou sobre decreto. Na mesma semana, eu passei praticamente eu passei os dias naquele hospital. E ali, naquele meio, naquela coisa, o Senhor me deu uma palavra, decreto. Eu falei, decreto. Tá. Falei, Senhor, e aí? E o Senhor começou a trabalhar no meu coração, irmãos, a respeito da palavra decreto. E eu fui ver algumas coisas, eu fui ler algumas coisas. A minha internet dentro daquele hospital, irmãos, não pegava de jeito nenhum. Não pegava, não tinha sinal. Mas eu fiquei ali na intercessão, eu falei, Senhor, me fala mais sobre isso aí. E com a minha alma agitada, mas eu conseguia, né, ter meus momentos com o Senhor. Irmãos, abre lá em Colossenses 2, 13 e 14. É só voltar aqui. Amém? E a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela vossa incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos pecados, e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu completamente, pregando-a na cruz. Irmãos, o Adonias, ele recebeu um decreto na vida dele. Isso aqui é um decreto. Isso aqui foi um decreto. Mas muito antes disso, irmãos, nós recebemos na nossa vida o decreto do está consumado. O decreto do tetelestai. Eu falei, Senhor, eu louvo o teu nome. Eu louvo o teu nome por essa palavra. Porque, irmãos, quantas vezes nós carregamos na nossa vida um decreto humano, um decreto que nos faz andar cabisbaixos, e um decreto que você aceita na tua vida. Um decreto do homem pode ser por um papel, pode ser por uma palavra ouvida, pode ser por um sentimento. E a gente se dobra por causa de um decreto humano. Irmãos, muitas vezes nós por alguns momentos, né, a gente não lembra dessa palavra do está consumado. Esse é o verdadeiro decreto sobre nossas vidas, irmãos. O decreto liberado há muito tempo. E decreto, ele significa o quê? Irrevogável, irremediável, não tem volta. O Senhor, naquele dia, ele bateu o martelo a favor de nós. E não há nada nem ninguém que possa tirar isso. Nada nem ninguém, irmãos. Eu não sei o que você está passando na sua vida, eu não sei qual é o seu aperto, eu não sei qual é a sua tristeza. Mas, irmãos, nada, não existe nada que o Senhor não possa fazer diferente. Irmãos, na terça-feira aqui neste lugar, foi algo assim, sabe, assim, não dá para... Tremendo, irmãos. E nós estamos conversando no carro, né? E eu conversava com a Kátia, o Adonias e os meninos,
Eu falava assim, gente, as pessoas costumam dizer, né? Não é um ditado, mas as pessoas falam, eu tenho um trunfo na mão. Não tem? As pessoas não falam, qualquer coisa, eu tenho um trunfo na mão. Irmãos, nós crentes, nós temos um trunfo na boca. Eu falei isso no carro, falei, gente, nós temos um trunfo na boca, que é de abrir para orar. E o que nós temos feito com esse trunfo, irmãos? Que nós não temos que ter nem hora, nem lugar para estar fazendo. Em qualquer lugar nós podemos estar abrindo a nossa boca, orando. Orando. E o que nós temos feito? Muitas vezes nós temos nos dobrado. Se a gente sai do médico com uma palavra negativa, irmãos, o primeiro momento é o quê? É um descontrole emocional. Assusta, irmãos. Não estou falando que não. Assusta. Isso aqui, na hora, me assustou. Assusta, sim. Não estou falando que é brincadeira, não, porque não é. Assusta. Se você vai puxar teu extrato, teu contra-cheque, no final do mês você vê aquele valor lá, você, caraca, com tanta conta, assusta. Assusta, sim. Mas, irmãos, isso aqui, ou outro decreto humano, não define a minha e a sua vida. O que define a nossa vida, irmãos, é o que o Senhor fez naquela cruz. E o que Ele fez naquela cruz, irmãos, foi consumado. Não, como eu falei, irrevogável. Sabe aquela coisa que não tem volta, irmãos? Não tem volta. Cabe a mim e a você o quê? Tomar posse disso. Tomar posse. E com isso tudo, né, eu falei, Senhor, obrigado, eu glorifiquei a Deus. Eu continuei ali naquela, falando com o Senhor, perguntando algumas coisas. E de vez em quando, às vezes o coração queria bater forte, o médico vinha com uma coisa, vinha com outra. Mas eu falei, Senhor, a respeito da paz, a nossa consciência tem que ser um lugar seguro. Amém. E às vezes a minha consciência começava a navegar, né? Não, porque o médico estudou, né? Porque o médico fez, né? O médico fez aí quantos anos, né? Mas eu falei, não importa, porque o meu Deus, ele é mestre em todas as áreas. O meu Deus é o Deus dos milagres, o Deus do impossível, o Deus que pode todas as coisas. E o Adonias, ele vai sair daqui, em nome de Jesus, ele vai. Isso foi, irmãos, foi na segunda-feira, eu falei na terça, mas não, foi na segunda-feira que eu tive essa conversa com o médico. Quando eu cheguei lá na terça, Adonias estava na cadeira de roda esperando qual é o nome? O maqueiro, para ir com ele para o quarto. Naquele dia ele desceu para o quarto. Aí ficamos no quarto. Aí aquele lenga-lenga, um fala uma coisa, vamos fazer exame, a semana passando. E eu falei, Senhor, está nas suas mãos. Irmãos, muitas vezes a gente se depara com a nossa realidade de vida, com o nosso momento. E o nosso momento, às vezes, irmãos, é assustador. É ou não é? O nosso momento, às vezes, ele é assustador. Intimidador. Entendeu? É sim, não vou falar que não é não, mas nós temos um Deus a quem a recorrer. Um mestre que está sempre disposto a nos pegar no colo e falar, filho, filha, eu estou aqui. Eu estou aqui, entrega para mim o teu fardo. Está pesado? Entrega para mim. Irmãos, o Senhor falou comigo, filha, o trunfo está na sua boca. O trunfo está na sua boca. Usa desse trunfo. Sabe, essa palavra o Senhor me deu na terça-feira aqui, quando a gente estava indo embora. Depois daquela reunião tremenda que nós tivemos aqui pelo nosso governo, pelo nosso Brasil. Irmãos, eu creio que o que o Senhor tem para nós é algo assim muito glorioso. Irmãos, eu não sei o que vai dar, não sei o que vai vir. Alguém sabe o que vai vir? Mas uma coisa eu sei. Deus está no controle. O Senhor, Ele está zelando pelos seus. Eu creio que Deus está zelando pelos seus. Entendeu? E o plano de Deus, ele não pode ser interrompido, irmãos. Ele não pode ser interrompido. E assim foi, a semana foi se passando, Adonias internado, e os médicos falando, doutor, vem cá, e a previsão, o senhor tem alguma... Não, por enquanto, não tem previsão de alta. Eu falei, irmãos, uma vez uma pessoa veio aqui na frente e falou assim, na minha força eu faço, na presença de Deus se manifesta. Irmãos, eu fiquei uns dias sem perguntar nada para os médicos. Eles entravam, saíam, não perguntava nada. Falei, Senhor, não vou perguntar nada, vou deixar.
Eu vou deixar. E os dias foram se passando, era exame daqui, era exame dali. Aí o Senhor me deu outra palavra. Plenitude. Eu falei, Jesus, plenitude. Eu falei, Senhor, vamos lá, esmiuça para mim isso aí. Plenitude. E eu fiquei ali, cheguei em casa, eu cansada, porque a semana estava puxada, mas eu falei assim, não, Senhor, eu vou ver sobre essa palavra. Eu fui ver plenitude. Cadê? É receber, experimentando, não só na mente e palavras, e sim vivenciando. Muitas vezes nós falamos, não, a plenitude de Deus, porque a plenitude de Deus. Mas, irmãos, às vezes a gente fala, mas algo que a gente nunca experimentou. A gente não vive. Ou então a gente vive a plenitude do irmão. Vive o testemunho do irmão, mas você não vive o seu momento de estar plena no Senhor. A plenitude de Deus, irmãos, é para todos nós. Abre lá em João 1,16. Vamos ler do 15. João testemunha sobre Jesus e exclama dizendo, este é aquele de quem eu disse, ele, o que vem depois de mim, tem a excelência, porquanto já existia antes de mim. E da sua plenitude, todos nós temos recebido graça sobre graça. Irmãos, a plenitude de Deus é para todos nós. Não só para a gente conhecer essa palavra, porque a gente foi ver o significado no Aurélio, porque a gente esmiuçou, mas é para nós experimentarmos a plenitude de Deus. Vivermos o pleno dele em nossa vida. O pleno. Eu já ouvi pessoas falando, mesmo crentes, né? Pessoas falando assim, porque eu estou bem na família, eu tenho uma família abençoada, eu tenho minhas finanças tranquilas, mas na saúde. Mas também, né, não dá para ser feliz em tudo, né? Ou então troca, né? Não, eu tenho muito dinheiro, vivo uma vida legal, eu tenho uma saúde boa, mas dentro da minha casa é o lugar que eu não quero estar, porque é um inferno. Mas também, gente, não dá para ser feliz em tudo, né? E vai trocando. É isso mesmo, irmãos? Não é isso que Deus estabeleceu para nós. Não foi isso que Deus estabeleceu para nós, né? E o nosso povo, né? O povo de Deus, ele tem verdadeiramente, irmãos, padecido por falta de conhecimento. Nós temos visto isso. Nós temos visto isso. E nesses últimos dias, então, principalmente de domingo para cá, está mais claro ainda que o nosso povo tem padecido por falta de conhecimento. Né? Pessoas falando coisas, postando coisas assim que você fala, meu Deus, tem misericórdia. Misericórdia. Então, irmãos, essas 3 palavras que o Senhor ministrou no meu coração, né, sobre a paz, ele ministrou bem no iníciozinho do ano, eu me lembro bem. E eu fui buscando essa palavra na minha vida, eu fui buscando. Sempre quando eu tentava me agitar, eu ia para Deus com essa palavra. Chegou esse período do Adonias, eu vim para Deus com essa palavra. Eu sempre estava meditando, falando, declarando. Aí chegou esse período. Aí o Senhor me deu a palavra decreto, depois a palavra plenitude. E eu confessando a palavra. Irmãos, a realidade de Deus, a plenitude de Deus para nós, né? Ela é perfeita, irmãos. Ela é perfeita. Nós não temos como assim contemplar com os nossos olhos o que Deus tem para nós. Porque a nossa alma não deixa, porque a nossa alma quer resolver, a nossa alma quer dar uma ajudinha, a nossa alma quer dar um jeito. A gente não consegue esperar o pleno de Deus na nossa vida. A gente não consegue.
Porque a gente quer fazer algo para adiantar o lado de Deus, para ele não ficar tão sobrecarregado. Aí a gente acaba o quê? Estragando tudo. Porque nós temos livre-arbítrio, ele deixa. A gente estraga o perfeito de Deus para nós. Simplesmente isso, a gente estraga. Aquilo que é perfeito, preparado para nós, a gente consegue lambuzar tudo. O decreto, irmãos, quando Deus estabeleceu um decreto para nós, o decreto de Deus ele é perfeito, ele é irrevogável, ele é algo acabado, terminado, concluído e realizado. E se for procurar mais palavras em relação ao decreto, ainda vai achar mais. Porque é tudo isso, irmãos. O decreto de Deus sobre nós está feito. Está feito. Irmãos, às vezes nós carregamos na nossa vida tantas coisas. Às vezes carregamos coisas nossas mesmo, porque nós carregamos nosso, e às vezes carregamos até dos outros. Carregamos decretos dos outros. E às vezes, outro dia eu estava pensando, né? Que às vezes é como uma mochila nas nossas costas. A gente bota uma mochila nas costas e sai. Aquela mochila está tantas horas com você que tem hora que você nem lembra que ela. Você sente ela ali? Assim é um decreto que você carrega. Ele faz parte da sua vida, que você nem se dá conta que você está carregando algo que não é seu. Algo que não é seu. E você se acostuma. Eu me acostumo. Mas com isso, irmãos, vem o peso. Com isso vem o cansaço. Com isso vem o desânimo. Porque você está carregando algo que não é seu. Foi um decreto que o homem jogou sobre a sua vida. E você fez isso, ó, é meu. Às vezes o decreto, irmãos, é na sua alma. Às vezes o decreto é no seu coração. Ninguém te disse nada, ninguém te mostrou nada. Mas você tem um decreto na sua alma. Porque você sente, você acha que aquilo é seu. Você sente, você acha que não tem jeito. Porque eu sou assim. Porque eu sinto que eu sou assim. Irmãos, o que você sente está aqui? Corresponde com o que a palavra de Deus diz? Se você sente na sua alma que te pesa e não está aqui, não é de Deus. Então, se não é de Deus, não é seu. Se não é seu, você não tem que carregar. Você não tem que carregar. Irmãos, a palavra de Deus, ela não nos confunde. É um manual de vida. Eu estou fazendo, tá certo? Minha consciência está assim, né? Eu estou fazendo isso aqui, tá certo? Está com dúvida? Vem aqui. O que eu estou sentindo está certo? Não sei, eu estou achando que não está legal, não. Vem aqui. O manual está aqui, irmãos. A resposta para todas as perguntas estão aqui. O que nós precisamos, irmãos, é nos achegar a Deus. Sempre foi tempo de nos achegarmos a Deus. Sempre foi tempo. Irmãos, e agora então? Né? Agora então, irmãos, não tem tempo nem para você fazer outras coisas. É estar diante de Deus mesmo, com a cara no pó ali, Senhor. Irmãos, são muitas coisas envolvidas. Né? A gente fala às vezes de uma maneira assim superficial, mas são muitas coisas envolvidas. E até que ponto nós vamos continuar cochilando? Até que ponto? Deus tem levantado o seu povo, irmãos. Deus tem levantado o seu povo. Nós, como igreja, nós temos um decreto. O decreto de Deus é: ide por todo mundo e levai o evangelho a toda criatura. Pessoas e mais pessoas têm padecido porque não conhecem. Ou então conhecem Deus assim, de ouvir falar, conhece Deus porque o vizinho é evangélico, mas o vizinho pinta e borda, não dá nem testemunho. Não conhece o verdadeiro Deus. Irmãos, Deus tem nos chamado para um tempo novo. E isso não é de hoje, né? Deus tem nos chamado de um tempo novo. Né? Quando eu falei aquilo, irmão, realmente aconteceu mesmo. A vontade que deu foi de fazer uma bolinha com esse papel aqui e tapar a boca dele. Né? Mas aí, assim, na mesma hora, o Senhor falou: filha, a sua luta não é contra ele.
Aí eu fui lá em Efésios 6:10, o estudo que o pastor deu sobre a armadura de Deus. Irmãos, tudo que vem acontecendo, as ministrações, os estudos, irmãos, tudo é um preparo para entrarmos na batalha. Tudo. Se Deus coloca uma pessoa aqui, os pastores, para gente, vamos estudar sobre isso aqui. Irmãos, pode ter certeza que dentro de pouco tempo você vai estar praticando tudo isso aqui que você foi ministrado. Porque o Senhor tem levantado nesse lugar homens e mulheres para abençoar as nossas vidas com palavras de vida. Falta de alimento, irmãos, não é. A não ser que está faltando um alimento seu na sua casa. Aí eu não sei. Mas alimento aqui da igreja, nós não temos tido não, irmãos. Então, depois, né, o Senhor foi ministrando, né, e me veio a ministração da armadura de Deus, várias quartas-feiras falando sobre cada detalhe da armadura de Deus. E eu falei, Senhor, verdadeiramente, a minha luta não é contra esse médico. Ele estudou para isso, ele está falando de acordo com os exames que ele está vendo. Então, realmente, a minha luta, o Senhor me perdoa. A minha luta não é contra ele. E ali eu fui começando a acalmar minha alma, começando a acalmar, e Deus foi começando a ministrar, e me deu outra palavra que foi o decreto, foi a plenitude. Aí eu fui entendendo tudo que Deus tinha para fazer. Tudo que Deus tinha para fazer. E Deus fez, irmãos. Porque na segunda-feira, que eu conversei com aquele médico, que ele disse que a alta da Adonia seria de tempo indeterminado, na segunda-feira seguinte, a Adonia estava de alta. E indeterminado é o quê, irmão? O que significa indeterminado? Né? E 7 dias depois, a Adonia estava em casa. Aí eu estou em casa, né, preparando as coisas para a Adonia, ajeitando aquela recepção, fazendo aquele dengo, né? Chegou meio dengoso. Irmãos, mas aí o diabo, ele não brinca, né? O diabo brinca, irmãos. Quem brinca somos nós. Eu fazendo as coisas lá em casa, aquela coisa, preparando e tal. Aí eu estou bem lá, assim. O diabo soprou no meu ouvido, assim. Sopra ou não sopra, dona Maria? Ah, tá. Você está felizinha assim porque ele veio para casa, né? Mas você esqueceu que ainda tem a biópsia? Eu falei, diabo. Aí ele falou assim, eu quero ver agora onde está esse aí que você fala, que você confessa, que você fala que crê. Aí eu falei para ele assim, olha, ele está, o meu Deus, no mesmo lugar de sempre, assentado à direita do Pai, reinando. É no lugar que ele está, de onde ele nunca saiu. E é ele que vai tomar conta, é ele que está naquele laboratório, é ele que está naquelas análises. E quando a biópsia estiver pronta, eu vou glorificar o nome do Senhor. Aliás, eu já vou glorificar de agora, porque eu sei que ela é negativa. Irmãos, e aí foi. E aí foram passando os dias. A biópsia demorou um pouco. Peguei a biópsia e fui marcar o médico dele. Aí estava com a agenda bem distante, aí foi mais um tempo de espera. Mas, irmãos, não foi nada diferente do que eu declarei. A biópsia foi negativa. Para a glória do nome do Senhor. Mas, irmãos, o diabo, ele é tão sujo, irmãos. Ele é tão sujo que foi o quê? Foi um período o quê? De internação foram 9 dias. Que ele faz um estardalhaço dentro de nós, se nós permitirmos. Quando a gente se coloca diante de Deus e coloca ele no lugar dele, ele fica. Depois ele vem com umas outras novas, né? Não consegui aqui, mas eu vou tentar aqui. Não consegui aqui, vou tentar essa aqui. Mas se cada vez, irmãos, que ele jogar essas coisas na nossa vida, a gente ir contra ele com a palavra de Deus, ele não vai resistir, irmãos. Ele não vai resistir. Mas o que falta muitas vezes em nós, eu posso dizer que em mim, é perseverar. Nós temos que perseverar, irmãos. Perseverar na nossa vida dia após dia. E sempre em ações de graças. Irmãos, ações de graça. Está doendo? Ações de graças. Está incomodando? Ações de graças. Está com medo? Ações de graças. Ações de graça. Irmãos, eu chegar... Beth, você nunca chorou nesse momento todo? Você nunca chegou uma hora que você... Irmão,
Na frente dele, não. Mas também todos os dias, não. Mas nessa segunda-feira, eu cheguei em casa, eu tive que eu extravasei. Sozinha lá, extravasei. Eu precisava extravasar. Eu chorei, irmão, chorei. Entendeu? Mas não me senti derrotada. Eu falei, Senhor, o teu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. E eu creio no teu agir. Senhor, eu creio que tu estás fazendo. E esse Colossenses 3,15, irmãos, toda hora eu declarava. Toda hora eu declaro, Senhor, a tua paz, ela mora dentro de mim. E eu não permito que o meu coração se preocupe com qualquer coisa, porque eu tenho o Senhor que me garante a vitória. Quando foi consumado naquela cruz, foi tudo consumado. Não foi uma parte aqui, essa aqui não, essa aqui sim. Não foi, irmãos, foi tudo. Foi tudo. E eu louvo a Deus, porque Deus tem cuidado de nós. Deus tem cuidado de nós. Eu quero dizer para você nessa noite, irmãos, eu não sei qual é o seu decreto. O seu não. Eu não sei qual é o decreto que você tem carregado na sua vida que não é seu. Eu não sei qual é o decreto que você tem carregado que não é de Deus. Mas, irmãos, nessa noite, se liberte desse decreto que não é seu. Ou seja visível, seja audível, seja sentimental na sua alma. Irmãos, se liberta. Se liberta. Não é seu, não carrega. Estabeleça o decreto de Deus na sua vida. Quando o decreto de Deus é estabelecido na nossa vida, vem a plenitude de Deus. A plenitude de Deus é para nós usufruirmos. É nossa. É nossa. Você viver em plenitude também é testemunho. É testemunho. Quantas pessoas olham crentes aí, irmãos, totalmente derrotados, cabisbaixo. Você olha para a vida dele e você fala, meu Deus. E eles ainda falam assim, não, né? Mas eu sou crente, eu tenho que pagar o preço. Que preço, irmão? Que preço já foi pago? Foi pago. O nosso único preço hoje em dia, a nossa batalha hoje em dia, é morrermos para nós mesmos. Isso é o preço possível para nós pagarmos, porque o impossível já foi. O impossível ele já pagou há muito tempo. Então, nós nos negarmos hoje em dia, dia após dia, irmãos, também não é fácil não, porque a carne, quando grita, ela quer se espernear. Mas, irmãos, é domável. Se você quiser domar a sua carne, você doma. Mata. Agora eu fico com essa desculpa, mas é difícil, não, gente, não é fácil, eu sei que eu também sou humana, eu sei que eu tenho meus momentos também lá, entendeu? Mas eu decido se eu vou deixar ela fluir ou não, eu decido. Mas o impossível foi decidido lá atrás por Jesus. Um preço que não tem como dar nome, dar valor, porque foge, não tem preço. E hoje a gente quer se esconder através de, ser crente é difícil, né? Ser crente. Irmãos, posicionamento, irmãos. Posicionamentos, porque os dias são maus. Né? Às vezes a gente canta, muitas vezes, a gente canta A gente canta muito aqui na igreja, né? A gente canta, levanta a mão, fecha o olho, dança. Não vou mais me firmar nos meus próprios conhecimentos. Não vou mais me firmar naquilo que os homens me dizem. Irmãos, e a gente sempre cai naquilo que os homens nos dizem. A gente sempre cai, a gente reage depois, mas na hora a gente dá aquela caída. O homem abre a boca, diz, você fala, caraca. Irmãos, vamos cantar, vamos louvar e vamos viver. Vamos nos firmar naquilo que o Senhor nos diz. Nos firmar naquilo que o Senhor nos diz. Irmãos, essa palavra aqui, ela é viva e eficaz para as nossas vidas. Ela é alimento, irmãos. Ela é um alimento para nossas vidas. E nós temos perdido tempo, irmãos. A gente não sabe até quando a gente vai ter isso aqui.
A gente não sabe. E o que você tem disso aqui guardado? Como o pastor falou ainda há pouco daquele irmão que ele tinha a Bíblia gravada. Meu Deus. O Novo Testamento, né? Gente, é bastante coisa. O Novo Testamento já é muita coisa. Irmãos, o que nós temos disso aqui dentro de nós? Dentro de nós. Irmãos, uma frase também que eu escutei nesse lugar. Aquilo que eu ouço gera uma crença em mim. Aquilo que ele fala gera uma condição em mim. Irmãos, eu escutei isso aqui, eu anotei na capa da minha Bíblia. Porque me chamou a atenção. Aquilo que eu ouço gera uma crença em mim. Eu ouço, a princípio eu acredito. Mas aquilo que ele fala gera uma condição em mim. Irmãos, e tudo que o Senhor falou sobre a palavra paz, decreto, plenitude, gerou uma condição em mim. Essas palavras, elas foram geradas dentro de mim, porque eu fui para Deus. Eu fui para Deus. E quando eu ouvi a voz dele, foi gerada uma condição em mim. E eu sei, irmãos, que isso é para todos aqueles que vão para ele. Todos aqueles que vão para ele é gerado nele, em nós, através dele, uma condição. Uma condição que não é humana. Porque a condição humana, irmãos, a gente não pode contar com ela. Mas a condição que vem dele sobre nós, essa a gente pode viver nela. Não só contar, mas viver nela. Irmãos, eu vou terminar por aqui. Era isso que eu tinha que compartilhar com os irmãos. E eu louvo a Deus, né, por essa palavra que ele me deu. E eu tenho pedido mais. Senhor, manda mais. Senhor, manda mais, ministra mais. Eu quero estar assim, fazendo um coisa e de repente vim. Eu quero parar tudo e quero ir lá. Senhor, o meu tempo é teu. O meu tempo é do Senhor. Né? Que essa venha a ser a nossa verdadeira expectativa, né? De darmos o nosso tempo para o Senhor. Porque o tempo que a gente dá para o Senhor, irmãos, é um tempo investido. O tempo que a gente dá para o trabalho é um investimento, sim, você tem o seu salário. Né? É bíblico o homem trabalhar, né? O ser humano trabalhar. Mas o tempo que a gente dá para ele, irmãos, só é acrescentado em nossas vidas. Por isso, nessa noite, eu quero, né, levar você. Irmãos, tira essa mochila das costas. Tira esse peso da sua vida, esse decreto que não foi o Senhor que lançou sobre você. Se esse decreto é em forma de enfermidade, se esse decreto é em forma de finanças, se esse decreto é no seu casamento, é na sua família, com os seus filhos, irmãos, eu não sei o que você tem levado na sua vida como um decreto do homem, mas, irmãos, essa é a noite de você falar: Senhor, eu não quero mais, eu não carrego mais isso, porque não vem do Senhor. O seu decreto na minha vida é diferente de tudo isso. O seu decreto me leva à plenitude de vida, e o que eu tenho vivido não é plenitude. Porque o peso que eu tenho carregado não é do Senhor. Irmãos, larga hoje. Larga hoje. Tudo aquilo que tem, irmãos, te abatido. Tudo aquilo que tem te deixado triste. Tudo aquilo que tem te deixado até às vezes na cama. Irmãos, larga hoje. Se o seu decreto é uma preocupação, irmãos, de algo que vai acontecer, que possa acontecer, irmãos, entrega para o Senhor. Ele tem cuidado de nós. Irmãos, ele tem cuidado de nós nos mínimos detalhes, da melhor forma possível. Ainda que você elabore a sua vida, faça os seus planos daquela maneira. Não, isso aqui vou fazer assim. Da melhor maneira. A maneira dele ainda é melhor, irmãos. Descansa nessa noite o seu coração no Senhor. Aquilo que tem te perturbado, aquilo que tem te preocupado, te machucado, irmãos, entrega para o Senhor.
Ele é a nossa verdadeira paz. Irmãos, quando você estiver aflito, permito que a paz de Deus governe em meu coração e eu me recuso a me preocupar com qualquer coisa. Irmãos, descansa o teu coração no Senhor. Descansa. Eu sei que nós somos humanos, às vezes nós queremos mesmo. Mas, irmãos, descansa, entrega. Entrega, fecha a tua boca. Abra para orar. Para orar sim, mas não para falar certas coisas. Irmãos, quando você receber uma palavra que não vem do Senhor, não leva adiante. Ouvir, você não pode evitar. Você vai ouvir. Não pode evitar. Mas você pode evitar de levar ela adiante. Não declare, não passe à frente aquilo que não é do Senhor. Porque você declarando, passando à frente, você está confessando uma coisa que não é do Senhor. E a morte e a vida, ela está no poder da língua. Não declare, irmãos, o que não vem do Senhor para a sua vida. Amém? Você recebe essa palavra? Eu louvo a Deus, agradeço a Deus pela oportunidade. Vou passar a palavra agora para a pastora Adriana.